Eu me dirijo agora a você que está assistindo esse vídeo. Você aí do outro lado certamente será abençoado com essa mensagem. E que Deus te abençoe hoje. Eu tenho algo maravilhoso para ler para vocês. E eu quero anunciar que o meu assunto hoje à noite é vitória e identidade. Bem, eu achei que seria um bom assunto uma vez que estamos na Páscoa e estamos tendo batismos. A Páscoa é vitória e o batismo é identidade. Isso não soa bem? Então diga vitória e identidade. Aleluia! Amém? Senhor, conduza essa mensagem hoje à noite e faça dela uma bênção para as pessoas quando lermos a tua palavra, ou que ela seja recebida em boa terra e produza uma boa colheita. Em nome de Jesus, eu quero abrir em Atos capítulo 13. Eu amo isso e sim, isso se levantou em mim. Eu tenho que confessar para você, essa mensagem veio para mim cerca de 4h15 da tarde de hoje. Então ela está muito fresca, provavelmente muito desorganizada, provavelmente não. Mas eu abri a minha Bíblia e tudo já estava pronto. Eu já tinha recebido ontem uma mensagem maravilhosa que me foi dada pelo Senhor. E então, o que você faz quando às 4h15 lá vem outra? Então eu percebi bem, a última é melhor, então que ela venha primeiro, então vamos lá. Mas eu abro a minha Bíblia e eu amo o que ela diz, pensando em Páscoa, pensando em vitória, pensando em identidade, e então eu leio, então Paulo se levantou. Eu acho isso maravilhoso. É isso que eu quero fazer quando eu sei o que Cristo fez por mim. Eu quero dizer, ok, isso resolve tudo. Eu vou me levantar e ser parte desse acordo. Isso mexeu com você assim como foi comigo? Obrigado pelo seu entusiasmo. Eu achei que era empolgante. Sim. Diga, eu vou me levantar. E ele se levantou e ele ergueu as suas mãos assim como eu estou fazendo. Veja, eu estou bíblico. Está na Bíblia balançar as mãos. E ele disse, começou o seu sermão. E você fala em sermão, ele foi pregar. E ele pregou sobre Deus escolher os pais, nossos pais, como habitaram como estranhos na terra do Egito, como por 40 anos ele os trouxe e os levou pelo deserto e os fez entrar na terra de Canaã, divididos entre eles, por herança, lhes deu juízes, então deu a eles um rei que eles queriam, Saul, e então Davi, um homem segundo o próprio coração de Deus, que cumpriria toda a sua vontade. Diga, eu quero estar aí. Uma pessoa segundo o próprio coração de Deus, diga, para cumprir toda a sua vontade. Eu entendo, olhe para mim, eu entendo que é para isso que eu estou aqui. Diga, eu entendo que é para isso que eu estou aqui. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Toda ela. Aleluia. Da semente deste homem, um povo que tem um coração segundo Deus e quer fazer a vontade de Deus, produzir boa semente. Eu quero fazer isso. Segundo a semente deste homem, Deus, de acordo com a sua promessa, levantou de entre nós um Salvador, cujo nome é Jesus. Paulo, ainda pregando, ele chega à parte do batismo. João primeiro pregou, antes da vinda de Cristo, o batismo do arrependimento, o batismo da mudança,
o batismo da nova aliança, o batismo do ajuste, o batismo de uma identidade dentro da nova aliança, dentro do novo plano de Deus, o batismo do arrependimento. Arrependimento, mudança de mente. A outra forma não funcionou. Essa nova forma é melhor. João veio pregando como um andarilho sobre Jesus. Identificação no novo plano. O velho não funcionou. Temos um novo, a vinda dele. Aquele de quem cujos pés não sou digno de desatar as sandálias, mas ele não sou eu. Ele é o homem. Eu estou apenas mostrando o caminho para chegar e ser identificado no novo acordo. O novo contrato, o novo caminho a Deus. O antigo não funcionou bem. Paulo, ainda pregando, que sermão, pregando em Antioquia. E João cumpriu sua carreira, dizia: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que vem um após mim, cujas sandálias não sou digno de desatar. E então ele diz: para vocês foi a palavra desta salvação enviada. Ou eu me alegro porque esta palavra de salvação foi enviada para mim. Os líderes de Jerusalém, os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, os espirituais, os líderes religiosos, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas. Eu nunca quero ser assim. Religioso, mas sem conhecer a Deus. Religioso, mas sem conhecer Jesus. Religioso, mas sem conhecer a voz dos profetas. Religioso, mas sem honrar a palavra. Religioso, mas sem conhecer o Espírito. Religioso, mas sem saber que Deus é interessado em pessoas. Mais do que em leis, eu não quero ser assim. Não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, eles, na verdade, cumpriram o que os profetas disseram sobre este Jesus. Agora, começa a ficar bom. Verso 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Veja, esses eram os líderes religiosos, os líderes judeus. Vejam a questão importante aí. Os judeus não mataram Jesus, mas o fariam se pudessem. Mas quantos romanos não fariam se o pudessem? Então não culpe os judeus. Mas a questão é que temos que entender que a religião, que o sistema religioso não culpe os judeus, tinha que acontecer assim. A religião, frequentemente, conhece as Escrituras, mas não conhece o que dá a vida nas Escrituras. Este é o ponto. Vocês entendem? Embora não achassem nenhuma causa de morte nele, por que não havia causa de morte nele? Porque a causa da morte estava em mim. Ele não era culpado, eu era culpado. E ele foi culpado em favor de mim. E embora não achassem nenhuma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Verso 30. É o auge. Mas Deus o levantou dos mortos. E ele foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia, os quais agora são suas testemunhas perante o povo.
Pedro era um deles, e Pedro disse numa ocasião anterior: nós somos suas testemunhas. Nós o vimos vivo, andamos com ele antes de ele ser morto, nós o vimos depois de sua morte, desde a sua ressurreição. Nós somos suas testemunhas. E declaramos a vocês boas novas. Não temos nenhuma notícia ruim para trazer para ninguém. A mensagem da palavra de Deus para nós, desde a morte e ressurreição de Cristo, são apenas boas novas. Então aí temos, embora não houvesse culpa nele, desculpem, eu parei mais à frente, declaramos a vocês boas novas sobre a promessa que Deus fez. Boas novas sobre a promessa que Deus fez de enviar um Salvador. Verso 33. E Deus, aqui estão as boas novas, Deus a cumpriu plenamente em nós. Com isso, ressuscitando Jesus de novo. Então vamos amarrar tudo aqui. Toda a promessa para o povo de Deus, desde o princípio, que o povo religioso que se dizia de Deus nem mesmo reconheceu, quando o encontraram, eles o condenaram, embora não encontrassem culpa nele. Mas, aleluia, Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas. Declaramos boas novas e as mensagens, a promessa para todos é cumprida para nós. Como? Quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então toda a promessa feita aos pais foi cumprida para você e para mim, e nós agora estamos dentro de um círculo. E todas as promessas de Deus são nossas. Porque Deus ressuscitou o Cristo dos mortos. Obrigado, porque vocês estão muito felizes por isso. Então, este é um culto significante. Páscoa, porque é vitória. O culto de batismo que está vindo por causa da identidade. Eu acho que essa é a declaração mais poderosa sobre a qual Paulo edifica sua mensagem. Diz: não encontraram culpa nele, não acharam nenhuma causa de morte, mas pediram a Pilatos que ele fosse morto. E eles cumpriram tudo que a respeito dele estava escrito, e eles o tiraram do madeiro e o puseram em um túmulo. Trevas, desgraça, escuridão, o fim. Mas, M-A-S, eu amo no verso 30, mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Fim de argumento. Ponto final. Os índios diriam bus. Os franceses diriam fini. Mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E assim foi. As respostas são respondidas. As últimas palavras foram faladas. Não há espaço para argumento. É isso que fala a respeito de todos nós. Eu ouvi um homem falando hoje no rádio sobre a grande tragédia, sobre as manchas e os escândalos dos pregadores da TV. E eu achei ele muito sábio, um ministro pregando. Ele disse: mas eu digo àqueles que estão criticando a igreja cristã, vocês ainda não ouviram a última palavra? Eu gosto disso. Mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Já houve manchas antes, já houve vergonha antes. Mas Deus ressuscitou Cristo dos mortos.
Já houve desviados antes. Já houve pessoas que trouxeram desgraça ao caminho cristão antes. Já houve pessoas que agiam de uma forma publicamente, mas chegavam em casa e agiam como um animal. Mas a última palavra é: Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Desta forma, qualquer um pode ter vida nova se quiser. Você crê? Diga aleluia, obrigado. E Jesus disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Não há mensagem mais próxima do meu coração, nenhuma mensagem me agita mais para pregar do que no tempo de Páscoa. Porque esta é a questão do cristianismo. Há muitos anos atrás, quando eu era muito jovem, F.F. Bosworth era um senhor idoso, e eu ouvi dizer: o cristianismo é a única forma de adoração. Ele disse: o cristianismo não deve ser comparado com nenhuma religião do mundo. O cristianismo não é uma religião. Uma religião é uma cerimônia, uma formalidade, uma tradição. O cristianismo é uma vida. E então ele adicionou: o cristianismo é a única forma de adoração. E eu amo que ele não disse a única religião, a única forma de adoração, na qual o objeto adorado habita no coração do adorador. Nenhum budista jamais disse que Buda vive em seu coração. Nenhum. Nenhum hindu jamais disse que os deuses que eles adoram habitam dentro deles. Nenhum muçulmano jamais disse, nunca fez tal declaração sobre Deus dentro dele. Mas este é o coração e o núcleo do cristianismo, que Jesus, que pagou por nossa salvação, morreu sob o jugo, voltou dos mortos e retorna em nós e estabelece o seu trono em nosso coração e reina em nós o objeto que nós adoramos e exaltamos, habita no coração do adorador. Isto distingue o cristianismo de todas as religiões. Diga aleluia. Daisy e eu começamos nosso ministério sobre as bases deste fato crítico. Pregamos por 7 anos, bem-sucedidos na cena americana, para pessoas que já criam na Bíblia. E quando se fala nosso jargão e os nossos clichês e nossa terminologia, o povo americano entende, eles entendem pregadores. É uma língua diferente, mas eles entendem a língua. Mas quando você pega esta mensagem, a mensagem que temos, quando você pega a mensagem religiosa que temos, eu não vou falar dessa. O melhor que conseguimos fazer, quando você leva para uma outra terra, um outro povo, de outra cultura, de outra religião, o cristianismo, ou a religião na qual transformamos isso, pode ser tão estranha e vazia quanto qualquer outra religião. Foi isso que descobrimos na Índia. Nós tínhamos tudo que nos qualificava aqui. Praticávamos tudo que o nosso povo ensinava. Tínhamos isso. Éramos bons nisso. Fazíamos isso de forma excelente. Mas quando chegamos entre o povo de outra religião, que não entendia nossa terminologia, não funcionou. Não impressionou a eles. E aquilo nos chocou. Embora fôssemos muito jovens, tomamos uma sábia decisão. Vamos sair daqui e ir para casa? Irmão Murdoch, foi o que fizemos. Dissemos que era melhor, é melhor
voltarmos e pregarmos e ensinarmos a pessoas que já acreditam na nossa terminologia. Eles conseguem entender nossos clichês. Eles são parte do nosso clube ou ouviram falar da língua do clube. Vamos voltar e falar no nível deles. Eles acreditam na Bíblia. Fizemos, foi inteligente. Eu já conheci muita gente que eu acho que deveria voltar. Ao voltarmos para casa, Jesus nos fez uma visita. E quando eu o vi, e aquela manhã às 6 da manhã, quando eu saí daquele quarto, naquela tarde, eu era uma nova pessoa. Eu soube algumas coisas, eu soube duas coisas que foram absolutamente fundamentadas em mim, nunca mais vão me deixar. Jesus não é uma religião morta. Jesus está vivo. E a outra coisa, eu nunca mais vou me preocupar com o que os teólogos pensam de mim. Jesus é o meu Senhor. Eu vou sempre querer agradar a Ele. Ele está vivo. Ele é poderoso. Ele é tremendo. Ele é real. Eu vou agradar a Ele. Ele é o meu Senhor. Ele está vivo. E T.L. Osborne era uma nova pessoa. Daquele dia em diante eu digo a vocês, aleluia. O pastor Ladona leu uma passagem da Bíblia, a mesma passagem que eu ia ler aqui para vocês. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, pelo qual sois salvos, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É por isso que eu amo essa passagem, mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Ei, o mundo estava em trevas e escuridão, em tempestade, solidão e medo. Quando Jesus morreu, as trevas cobriram a terra. O mundo estava com problemas, havia trevas, havia tremores e abalos, havia incerteza, mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos. O que me diz, não importa que problema você tem, não importa o quão escuro é, não me importa o quão desesperançada sua vida pode estar, hoje à noite, ligue-se, identifique-se com Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos, porque uma vez que Ele está vivo, podemos contar com Ele. Se Ele não tivesse ressuscitado, não poderíamos contar com Ele. Mas Ele está vivo porque Deus o ressuscitou dos mortos, podemos contar com Ele. Aleluia! E a outra passagem que eu ia ler hoje à noite, que o pastor Ladona também leu agora há pouco. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, então nossa, número 1... Veja, você pode se lembrar de 5 coisas. Se Cristo não ressuscitou, não é meu sermão, mas serve para você. Número 1. Nossa pregação não é boa, é vazia, é vã, é sem esperança. Procure essa palavra, você ficará chocado. É assim que a pregação soa se Cristo não está vivo no pregador. Não se perca. Eu disse não se perca. Número 2. Então a sua fé também é vã. Eu não quero que a minha fé seja vazia. Minha fé é real para mim, mas isso depende do fato de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Se Ele não está vivo, minha pregação é vã, a sua fé é vã. Número 3, nós somos falsas testemunhas de Deus porque dizemos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Isso é só um boato. Se Ele não está vivo, quer dizer que tudo o que dizemos é um monte de bobagem. Mas não é bobagem. Por quê? Porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Diga aleluia. Número 4, verso 17. A vossa fé é vã. Desculpem, são só 4 razões, ele duplica um aqui.
Ele repete aqui, então, número 4, vocês ainda estão nos seus pecados. Eu não quero estar ainda nos meus pecados. Eu não acredito que meus pecados têm nenhum poder sobre mim. O que quer que eu tenha feito de errado no passado, eu não acredito que ficará diante de mim e Deus para me condenar. Esta é uma consolação maravilhosa. Muitas pessoas têm estado na igreja fingindo seguir a Jesus muitos anos e nunca descobriram que seus pecados nunca podem condená-las. Elas vivem com medo dos seus pecados porque, não importa o que aconteça, elas sentem que algum dia terão que ficar diante de Deus e responder por todos os pecados. Mas, meus amigos, eu tenho boas novas. Se você tiver que responder por seus pecados, então a morte de Cristo foi em vão. Foi isso que ele estava fazendo na sua morte, respondendo pelos meus pecados, sendo condenado por minha conta, sendo julgado por minha conta, sofrendo as minhas transgressões, o meu pecado. Então, se o meu mundo estiver caindo ao meu redor, se eu tivesse que descobrir que eu ainda estou em meus pecados, a única forma que eu usaria para lutar contra isso e saber que meus pecados já estão acertados e que nunca vão me condenar, que eu nunca terei que encará-los, aleluia, eu sei que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E se ele o fez, sabemos que ele morreu. Ele esteve morto. Todos testemunharam. É um fato provado. Eles sabem que ele morreu. Sob o governo romano, ele morreu. Ele morreu sob meus pecados. 3 dias e 3 noites ele esteve morto. Meus pecados, eu não saberia o resto da história a não ser pelos evangelhos que me dizem que ele resolveu com o diabo durante este tempo e trouxe a chave tirada do diabo, afastando todos os meus pecados. Ele foi para o santo lugar, aleluia. Seu sangue foi aceito no altar de Deus em meu favor e eu sei que ele fez isso por mim. Glória a Deus. Desta forma, eu sei que quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou para nossa justificação. Você já se perguntou o que essa pequena linha teológica quer dizer? Muito simples, justificação. Justo como se nunca tivesse feito. Quando Jesus retornou dos mortos. Certo, eu tenho que pensar, bem, por que ele morreu? Como ele morreu? Ele morreu sob o meu jugo, meus pecados, minhas transgressões, minhas doenças. Ele morreu debaixo disso. Ele pagou o preço definitivo com isso. Ele tomou isso com ele, ele levou adiante e ele derrotou isso e tratou com Satanás e disse: Satanás, você está com problemas? Você não está só derrotado, não está só de joelhos, também não tem chaves. Porque eu as estou pegando e eu vou voltar com o meu sangue para o santo lugar. Ele será aceito e eu vou enviar os meus mensageiros por todo o mundo para contar sobre você. E eles vão contar o que eu fiz. E onde quer que as pessoas ouçam essa mensagem e creiam, você terá que fugir deles se eles crerem. Você vai ter que fugir deles se eles crerem. Porque o meu Espírito Santo irá com todo mensageiro que levar esse bom relatório. Seja num púlpito, seja num corredor de hospital, seja num lar, seja na esquina de uma rua, onde quer que qualquer um dos meus mensageiros verdadeiramente crer neste relatório, realmente crer que eu vim e tratei com você e o meu sangue foi aceito no céu e tudo aquilo pelo que eu morri foi destruído e acabado. Paulo diz que está pregado na cruz. Eu gosto desse termo, aleluia. Eu gosto dessa história de ficar pregado, posto de lado, derrotado, apagado, removido, evaporado, fora da existência. E ele disse ao diabo: eu vou enviá-los e onde quer que eles vão, quer seja Cletus ou Laos, sejam os laicos ou os clérigos, quem quer que seja, porque se um crente, onde quer que ele for e contar isso, então o Espírito Santo estará com eles, eu estarei com eles, a minha palavra vai dar suporte a eles,
e você estará com problemas, e você não terá nem o menor poder para resistir ou ir contra eles, se eles crerem no que eu digo a eles. O diabo disse, certo, é nisso que eu vou trabalhar. Jesus disse, tudo bem, vá, mas eu também vou. Eu vou voltar e aparecer o máximo possível, e vou fazer boas coisas onde quer que eles forem, estarei com eles. E eu já disse que se eles usarem meu nome, eu estarei lá e farei funcionar. Então você vai ter problemas, é melhor falar rápido. Ele está falando, ele está trabalhando, indo de um lado para o outro na terra, como um leão que ruge, assustando todo mundo com rugido. Ele está falando, ele está rugindo, mas só rugindo. Ele está rugindo. É só o que ele pode fazer. Estamos pregando a verdade. Ele sabe disso, pobre diabo. Então ele disse, eu vou contar a eles, eles vão contar ao mundo, e onde quer que contem, você terá problemas. Foi assim que aconteceu, baby. E é assim que é, baby. Lucas 24:5. O anjo disse às mulheres 3 coisas. Uma grande mensagem. Nunca esqueça essas 3 linhas. Número 1. Por que vocês estão buscando o que vive entre os mortos? Por que esperar conseguir alguma coisa onde não há vida? Por que ir para a religião? Ou por que ir para qualquer outra força no mundo que está morta, que é improdutiva, e esperar encontrar algo? Você não pode encontrar coisas boas entre os maus relatórios. Que os cegos guiem os cegos e todos cairão no fosso. Não busquem o que vive entre os mortos. Diga, eu não vou. Número 2. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Número 3. Eles lembraram as suas palavras. Por que ele disse isso? Verso 8. Lucas 24:8. Por que disseram isso? Então eles se lembraram das suas palavras. Esta é a chave para a minha mensagem para vocês hoje à noite. Se Cristo ressuscitou dos mortos, então o que Cristo diz é verdade. Então, uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos, então aí está. Lembrem das suas palavras. Isso traz a pergunta: o que ele diz? O que eu devo me lembrar? Número 1, eu quero lembrar o que ele disse sobre ele mesmo. Porque se ele está vivo, o que ele diz é verdade. Sabe, isso é real para mim, porque cada cruzada que conduzimos, quando subimos naquela plataforma na primeira noite, chegamos lá, eu tenho uma coisa para dizer a eles, eu carrego esse Novo Testamento. Eu levanto e digo a eles. Eu digo, isso é o que chamamos de o Novo Testamento. Entre os cristãos, eu digo aqui há 4 relatos da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu disse, eu vim como cristão, sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu acredito em tudo o que esse livro diz sobre Jesus Cristo, vim compartilhar com vocês. E se o que este livro diz é verdade, então ele diz que Jesus é o único caminho para Deus. Ele é o único que salva do pecado. Ele é o único que pode nos curar, nos ajudar e nos dar vida. Se este livro é verdade, Jesus quer vir e abençoar todos os que estão aqui, curar, salvar você, te dar uma nova vida, te dar paz. Eles não ouvem palavras assim. Outras religiões eu conheço, eu já estive lá, eles não dizem isso, eles não sugerem isso, não permitem isso, porque não tem isso. Eu digo isso, as multidões vêm. Aleluia! Eu digo, se o que esse livro diz é verdade, então ele virá até você, ele vai te dar paz, vai te dar saúde, vai te dar felicidade, vai te ajudar com os problemas. E eles ficam impressionados, isso conta. É simples, mas conta.
Foi isso que Paulo fez por todo o mundo quando ele pregou. Era a mensagem dele. Então pregamos e oramos e dizemos a eles como é esse Jesus, as coisas boas que ele fez. Então ele morreu e Deus o ressuscitou dos mortos. Então eu digo, eis a questão, se ele está vivo, ele diz, eis que estou contigo, ele está comigo, então ele vai fazer todas as coisas que ele fazia antes de o matarem. Se ele está morto, nada vai acontecer. Porque eu sou um homem como vocês. Eu não tenho nenhum poder, não sou um feiticeiro. Eu não curaria uma dor de cabeça num mosquito. Seriam apenas palavras vazias, sou apenas uma pessoa. Eles se relacionam com isso. Mas se Jesus está vivo, então tudo o que este livro diz é verdade. Temos que descobrir. E eles atentos, faz sentido. Vamos orar e pedir a ele para vir entre nós e fazer as coisas que ele fez antes de o matarem. Se nada acontecer, vocês saberão que ele ainda está morto. Mas se as coisas acontecerem, coisas como as que aconteciam no tempo da Bíblia, e eu contei a eles algumas, coisas que eu não posso fazer, eu não vou tocar em ninguém, eu nem mesmo sei os casos que estão aqui, mas se entre vocês essas coisas acontecerem, e se essas pessoas, seus vizinhos, seus amigos, aqui neste país, e eu quero que depois que orarmos, se Jesus vier para você, então venha dar testemunho sobre esse Jesus. É tudo que eu estou fazendo essa noite, apenas dando testemunho dele. Então eu vou dar a vocês uma oportunidade de fazer como eu, testemunhar de Cristo às pessoas. Então eu digo porque viemos, pegamos um avião, uma longa distância, milhares de milhas, porque os amamos e descobrimos que Jesus é tão bom que ele entregou a sua vida para resolver os problemas. Eles serão curados e salvos, terão paz. É uma bela proposição. Estão convencidos do nosso amor? E então eu digo, eu vou dar a vocês uma chance. E claro, se fôssemos pela América, você iria até o outro lado embaixo da árvore e testemunharia para ele. Você quer se ele for real? E então oramos. E é quando as coisas acontecem, porque ele está vivo. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Digam juntos. Você crê nisso? Ele fez isso, aleluia! E então dizemos, venham contar. E eles vêm contar. E as pessoas dizem, uau! Bem, não conhecem essa palavra, mas é algo assim. É verdade! A ideia é, se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a sua palavra é verdade e nela se pode confiar. E depois que alguns vêm e falam assim, toda vez que um continua falando, eu volto, seguro isso lá em cima e prego outro sermão. Eu digo, vem, como isso aconteceu? Um feiticeiro pode fazer isso, talvez um cego, talvez alguém surdo, talvez um leproso, um aleijado. Os feiticeiros aqui podem fazer isso? Algum feiticeiro pode abrir os olhos de um cego? Não. Alguém conhece algum? Conhecem? Não. E eu digo, o que faremos sobre isso? É isso que a Bíblia diz que Jesus fez? Ele está vivo ou está morto? Eu fiz isso, eu nem sabia que aquele homem estava aqui. Pedimos ao homem ou à mulher para testificar sobre isso. Contratamos eles para vir aqui dizer isso. Já nos conhecíamos antes. Alguém aqui sabe se esse homem era cego? E então levantam a mão, venham aqui, se você sabe que ele era cego, vem aqui. E eles vêm e contam aquelas histórias fantásticas. O que acontece? As pessoas entendem a questão que na América é difícil transmitir às pessoas religiosas, porque observamos, somos como aqueles judeus, conheciam as escrituras, mas não as entendiam. E tudo culmina na questão fundamental. Ele está vivo, ele está morto. Se ele está vivo, então pode confiar na palavra? Oh, eu me alegro por saber disso. Uau, eu me alegro porque sei disso. O mundo inteiro quer saber disso. Eu posso confiar no que ele disse sobre si mesmo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu confio nisso. Ninguém pode ir a Deus a não ser por ele. Eu posso confiar nisso.
Ele disse: eu vim para que tivesseis vida. Vida abundante, posso confiar nisso? Eu sei que ele não veio para me dar agonia, para me trazer doenças, mas vida. Eu não acredito em escuridão para o cristão. Eu acredito na vida para um cristão. Ele mostrou o que ele era nos milagres, ele ainda mostra, ele está vivo. Eu posso confiar na sua palavra? Posso confiar que o que ele diz sobre mim, eu gosto dessa parte. Se ele está vivo, eu posso confiar que o que ele diz sobre nós. A doutora Daisy me fez uma pergunta profunda: por que Jesus veio? Eu dei a resposta profunda, a resposta teológica apropriada para nos mostrar Deus. Ela sorriu, eu sabia que ela estava armando para mim. Era um sorriso conhecido. Ela disse: querido, você já pensou nisso? Ele veio para nos mostrar nós. Eu disse: uau! Sim! Sim! Sim, ele veio nos mostrar Deus! Sim, ele veio nos mostrar Deus em nós! Se ele está vivo, eu posso confiar no que ele diz a meu respeito. Mas se ele está morto, o que ele disse sobre mim não importa. E uma das coisas sobre mim foi que ele veio chamando pessoas para segui-lo. Parecia que ele sentia falta delas e queria a sua companhia. Eu gosto disso. Desde que ele ressuscitou dos mortos, eu sei que ele é assim. Ele gosta de pessoas. Ele chama as pessoas. Eu posso confiar nisso. Ele veio nos chamando, ele veio nos treinando, ele veio se relacionando a nós. Ele veio nos mostrando como andar com Deus. Eu posso confiar no caminho que ele mostrou. Ele veio nos relacionando a Deus. Ele teve a ideia de que Deus é meu pai e eu sou o seu filho. Eu posso confiar nisso, ninguém mais mencionou isso. O resto da Bíblia não menciona isso, o Velho Testamento não menciona isso. Jesus veio mencionando, treinando, ensinando, nos relacionando com Deus. Uma relação familiar na família. Se ele ressuscitou dos mortos, meus pecados se foram, eu tenho uma posição reta com Deus, eu posso confiar no que ele diz sobre a família, eu estou dentro e o diabo tem problemas. Eu não acredito em demônios para a família de Deus. Ele disse: me sigam e eu farei de vocês. Eu posso confiar nisso. Porque ele ressuscitou dos mortos. Ele disse: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu posso confiar nisso. Essas eram palavras vazias até que ele ressuscitou dos mortos. Quando ele ressuscitou dos mortos, eu digo: uau! Houve o retrospecto e eu me lembro das suas palavras. Se ele ressuscitou, suas palavras contam. Se você não acredita que ele ressuscitou, esqueça a Bíblia. Mas se você acredita que ele ressuscitou, lembre-se da Bíblia. Eles o fizeram depois que ele ressuscitou e por isso eles se lembraram. É o que eu tenho feito. E eu fico me lembrando cada vez mais com o tempo, Pastor Dan, do que ele disse sobre si mesmo, do que ele disse sobre Deus, do que disse sobre redenção, do que disse sobre vida, do que disse sobre mim. Ah, eu gosto do que ele diz sobre mim. E eu vejo andando, ele diz: eu escolhi vocês. Ele disse: eu não vim chamar os justos, já tentei isso e não funcionou, eu vim chamar os pecadores. Esse sou eu. Porque ele ressuscitou, eu sei que esse é o tipo de pessoas por quem ele se interessa. Eu posso contar com isso. Ele está vivo. Quando eu reflito sobre como aquela prostituta veio, estava lá no encontro, e ele tratou com ela, quando eu penso naquele maníaco nu naquele cemitério, ele o curou, o transformou num mensageiro. Quando eu penso nos leprosos, impuros, socialmente inaceitáveis e Jesus, eu sei que ele se tornou uma testemunha de Jesus. Quando eu penso na mulher pega em adultério, o homem fugiu, mas a mulher foi pega em adultério. Quando eu penso nele, se referindo a ela e tratando ela como uma lady, tudo isso poderia apenas ser história. Mas porque ele está vivo, eu sei como
e o que ele pensa das pessoas. Das pessoas comuns, das pessoas com problemas, das pessoas pecadoras, das pessoas caídas, das pessoas envergonhadas, das pessoas sem esperança, das pessoas machucadas. Eu posso dizer a vocês, Cristo está vivo, Ele se importa com você, Ele acredita em você, Ele está vivo, ressuscitado, a sepultura está vazia. Lembrem das palavras dele. O que ele fez, ele faz. Ele está vivo. Aleluia! Vocês estão comigo? E eu quero abrir em João 5:24 o que ele disse sobre nós. Todo aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai entrar em condenação, mas já passou da morte para a vida. Porque ele ressuscitou, essas palavras têm valor. Se ele não tivesse ressuscitado, não contariam para muito. Eu sei que ele disse que eu nunca entraria em condenação. Meus amigos, vocês podem receber isso hoje. Você pode parar de deixar o diabo perturbar você a respeito dos seus pecados. Deixe eles debaixo do sangue de Jesus e se ancore com as palavras dele, a quem Deus trouxe de volta da morte, depois que o seu sangue foi aceito no altar do céu. O Novo Testamento recebeu força, glória a Deus. Alegrem-se, amigos, alegrem-se. Nunca mais deixem o diabo latir para vocês de novo. Nunca entrem em condenação. Seu passado foi da morte para a vida. E eu posso encerrar com isso? Eu me lembro do que ele disse sobre o diabo. Eu não quero deixar isso de fora. Porque uma vez que ele ressuscitou dos mortos, o que ele diz sobre o diabo conta. Bem, o que me agrada nisso é que a sua primeira mensagem, quando ele voltou, Lucas 4:18, ele disse tudo de bom para o que ele foi ungido a fazer. Foi direto a uma sinagoga e em outro lugar havia um homem possuído por um demônio, gritando e desmaiando, e Jesus mandou ele se calar e deu a ele paz. Isso, eu me lembro disso. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, ele poderia ser um feiticeiro. Poderia ter sido um psicólogo. Mas uma vez que ele ressuscitou dos mortos, eu sei que o diabo está sem sorte. Quando Jesus está ao redor e está pronto a me ajudar, então isso põe o diabo na defensiva. Ele está com problemas quando eu chego lá. Eu me lembro disso. Se ele ressuscitou dos mortos, o que ele diz sobre o diabo é válido. Por 5 anos, eu lutei com um problema no coração. Ninguém sabe sobre isso. Eu acho que eu nunca contei isso publicamente na minha vida. Eu não conto as coisas que o diabo faz. Eu não faço propaganda para ele. Ele não tem direito, eu não darei crédito a ele. Quando acaba, eu gosto de contar, para envergonhá-lo e assustá-lo e ensinar a ele. Agora me deixe em paz, senão você terá um problema muito pior. Sim. O diabo é uma personalidade. E toda vez que ele chega perto de você, lembre-se que uma personalidade pode ser envergonhada. Sempre ensine a ele que se ele não te deixar em paz, ele vai estar em grandes problemas. As pessoas acham que isso é extraordinário. Não! Você sempre pode agir dessa forma. Mas por 5 anos, no ministério de cura por todo o mundo, eu lutei com problema de coração. O meu coração não batia regularmente. Às vezes era bem assustador, embora eu não ficasse assustado. Eu continuava pregando. Uma das maiores cruzadas que já tivemos, eu não conseguia continuar. Um dos maiores institutos que tivemos que se seguiu aquela cruzada. Daisy teve que pregar. Todos, eu acho que 1 ou 2, dos cultos no instituto inteiro. Eu não conseguia levantar, simplesmente não conseguia. Eu estava num ponto em que eu pensava que se eu pisasse num declive, meu coração pararia. Porque batia muito irregularmente.
E continuou e piorou e quase me colocou fora de serviço. Chegamos em casa, tentamos nos aprontar, pois a próxima cruzada era em Nugu, na Nigéria. Eu tinha descansado, tentado me acalmar aqui, sem melhorar. Eu fiz tudo certo, sem melhorar. Eu caminhava, não melhorava. Eu continuei caminhando, continuei me exercitando e continuou piorando. Eu fiz algo que nunca tinha feito na minha vida. Daisy e eu conversamos. Eu fui para Tampa, na Flórida. Quando ela foi para Nungu, e eu tirei 5 dias, e eu fiquei deitado no sol, em um hotel, em Tampa, tentando apenas descansar, ler a Bíblia. Eu levei fitas para eu ouvir, e eu tinha que estar pronto para aquela cruzada, que viria na enorme cidade de Nugu. Só piorou. Era assustador. Eu voei para Lagos, a capital da Nigéria, e eu cheguei lá uma semana antes da cruzada. Decidimos que eu iria para os trópicos, estaria, mas descansaria por uma semana lá em Lagos. Eu nadava todo dia, fazia tudo certo como deveria. Era assustador, eu estava ficando mais fraco. E uma manhã, eu estava naquele luxuoso quarto de hotel, você conhece, não é, Ladona? Você também, Daisy, já estivemos lá várias vezes naquele hotel. Não é necessariamente na Nigéria, mas na mesma rede de hotel. Sabe, eu já conheço tudo ali. E eu fiquei de joelhos e eu tinha minha Bíblia em francês, eu estava lendo ela em voz alta para Deus. E então, de repente, a presença de Jesus veio àquele quarto e eu fui instantaneamente curado. Eu fui curado. Eu sabia que eu estava curado antes mesmo de checar. Eu me alegrei e chorei. De joelhos, eu não sei quanto tempo. Apenas banhando meu rosto em lágrimas. Oh, aquilo foi tão maravilhoso. Ser curado. Eu estava forte. Eu estava bem. Aleluia. E era um prazer tamanho. E eu não queria entrar no conhecimento dos sentidos. Eu não queria checar nada. Mas eu decidi me aventurar e pus a minha mão aqui e eu apenas senti aquilo, pum, 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 pum. Eu não sei se essa velocidade certa, não sei se é assim, mas enfim. Estava regular, estava como um relógio. Eu tinha um relógio no meu escritório, estava tão regular quanto aquele relógio. O tempo todo, onde quer que fosse, em qualquer lugar, no calor, nos trópicos, no frio. Quer eu pregasse, quer eu corresse, onde quer que fosse, sentia meu coração pum, 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 pum. Era o sentimento mais belo do mundo. Depois de lutar por 5 anos, eu estava curado. Eu sei que Ele está vivo, eu posso confiar nele. A sua palavra está viva e sabendo que Ele está vivo, eu me lembro do que Ele disse. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Não há argumento. Os argumentos acabaram. Tudo o que resta é a decisão. Você tomaria essa decisão hoje? Você toma a decisão? Em o nome de Jesus, receba esse Cristo agora. Receba Ele, Ele está vivo. Deixe que Ele faça o que você precisa. Eu oro em o nome de Jesus, que se você está doente, que seja curado, que se errou, que seja perdoado. Que se estiver sozinho, que possa experimentar a companhia dEle. Como um Salvador que traz vida, que está vivo em você. Aleluia! Aleluia! Se você está com medo, Ele é a pessoa que te dá paz e calma e amor e vitória. Ele está vivo em você. Que Deus te abençoe, é a minha oração. Aleluia!